Bonjour à toutes et à tous. Bem-vindos e bem-vindas, né, ao encontro, né, de ensino à distância de FLE. Hoje a gente vai falar, o nosso tema é o papel do professor e do aprendiz, né, do estudante na formação à distância, né? Eu me chamo Agatha, eu sou da equipe de comunicação da Apferj, sou eu que faço os posts nas redes sociais. A gente também vai contar aí com a co-apresentação de Helena, que é a nossa vice-presidente. E a gente vai apresentar o nosso super convidado de hoje, como eu falei nas redes sociais, que é o meu professor, que ele foi meu professor na faculdade, com muito orgulho, na pós também, professor Pedro Armando Magalhães, né? Ele atualmente também é o presidente da Apferj, é o primeiro secretário da Federação Brasileira dos Professores de Francês, já participou de projeto de ensino à distância e ele faz pesquisa também no uso de, né, tecnologias, né, em comunicação para o ensino e aprendizagem de FLE, tendo ministrado disciplinas, né, sobre esse assunto na graduação e na pós-graduação, que é de onde eu, né, me lembro muito bem e gostei bastante das aulas. Obrigada, Pedro, pela sua presença. Né? Eu estou aqui só vendo aqui que tem mais algumas pessoas entrando, peço só um minutinho. Mas... Bom, acho que alguma coisa que travou, só um minuto. Então, você vai falar um pouquinho antes de Pedro, Helena? Ou... Eu posso falar um pouquinho, rapidinho, sobre a associação, né? Exato. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a Agatha, nossa parceira aqui na Apferj, que é também professora na Aliança Francesa em Niterói, e que tem esse perfil tecnológico e deu o pontapé, né? Teve a ideia, né, de realizar esses encontros online, né, a respeito do ensino de francês à distância, mas que engloba também professores de outras línguas, né? Inclusive, a gente até tem feito os encontros em português, porque tem colegas inscritos de outras, que atuam no ensino de outras línguas, né? Então, a ideia é compartilhar, né, os conhecimentos. E então, gostaria muito de agradecer a Agatha, né, e ao Pedro também, né, pela iniciativa, né, de compartilhar com a gente a experiência dele, né, tanto na pós quanto na pesquisa, né, na pesquisa e na prática, na verdade. Então, vi que tem algumas pessoas aqui que foram alunos dele, né, na pós, como a Agatha mencionou, e a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Então, agradeço também a participação de todos que estão aqui. Acredito que tenha bastante gente para chegar ainda, né? A gente teve muitas inscrições, né, Agatha? Foram mais de 50, eu acho, né? Sim, isso mesmo. Sim, 65. Colegas de outros estados, né? A ideia é que a gente disponibilize vídeos no site da Apferj, num espaço que é restrito, né, aos associados ativos. Então, quem é ativo na Apferj poderá ter acesso, né, a esse debate depois. E eu gostaria só de reforçar a importância, né, de ser associado, ativo, porque com a vida associativa, com esse partilhar, né, de saberes, essa troca, né, para mim, por exemplo, é muito enriquecedor, né, trocar aqui com os colegas, né? O Pedro é um parceiro, a Agatha também, outros colegas, a gente tem sempre trocado muito, né, nesses anos aí de experiência na associação. Então, para não me alongar muito, eu vou deixar aqui no chat o site da Apferj, para quem quiser conhecer um pouco mais, saber como se associa, deixar ali, e também o perfil do Instagram, né? A gente compartilha muitas informações também no Instagram e no Facebook. Tá bom? Acho que é isso. Só por último aqui, só para o pessoal ver também, né? Que a gente está com o perfil, né? O site novo, né? O Instagram, o Facebook, a gente está tentando começar o LinkedIn. Obrigada, Helena. Perdão. Vou falar um pouco da minha experiência inicialmente, tá? Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint que eu fiz. Na verdade, a minha ideia é compartilhar 3 PowerPoints.
né? Eu gostaria de ouvir vocês também, em dados momentos. Saber como é que é a experiência de cada um, e também os questionamentos de cada um, as dúvidas de cada um. A ideia é compartilhar, debater, né? Principalmente. E como é Queria que... agradecer a Ágata, que tem feito um trabalho fantástico na UFERJ, fantástico, muito legal. A Helena também, que é uma parceira, duas parceiras, né? Aliás, o grupo todo é parceiro. É todo mundo trabalhando junto. O trabalho em conjunto é muito importante. Muito importante. Todo mundo trabalhando junto, um grupo, né, engajado, trabalhando junto. Então, eu agradeço muito a toda a equipe da UFERJ, especialmente a Ágata e a Helena, né? A Ágata que tem feito um trabalho belíssimo, né, junto à UFERJ. Muito obrigado. Helena, Ágata, Estamos Helena aí. e a toda a equipe da UFERJ. Bom, como eu já disse, né, eu vou compartilhar esse primeiro PowerPoint, que é um pouco estrutural. Ele é pequeno, mas ele é estrutural. Aqui é a publicidade, né, que foi feita. Então, na verdade, inicialmente, eu vou falar um pouco de mim, né? Só vou completar um pouquinho para falar um pouco dessa experiência que eu tive relativa a ensino à distância. O que aconteceu comigo? Lá em 2002, 2003, a Aliança Francesa do Rio, na verdade, a Direção-Geral da Aliança Francesa, ela perguntou aos professores quem gostaria de fazer uma formação no CNED, né? E era uma formação para a elaboração de um anteprojeto. De um anteprojeto de Nancy à distância. A Silvânia está aqui, né? Que foi uma pessoa com quem eu dialoguei na época, a Silvânia. Sim, sim. E aí eu fui para o CNED, né? Centre National d'Éducation à Distance, que é um centro que é referência na França de ensino à distância. E eu fiz uma formação muito interessante eu acabei fazendo realmente um anteprojeto. Eu consegui dialogar com pessoas incríveis no CNED, fiz essa formação e eu voltei com um esboço de anteprojeto. Eu tinha um interlocutor também, na época, com quem eu dialogava, que era do CNED. E aí eu voltei com esse anteprojeto, que era a criação de um curso à distância, uma plataforma, seria a elaboração de uma plataforma para o curso Nancy, que era um curso de nível acadêmico, né, que não existe mais, mas que existiu durante muito tempo. E foi criada uma equipe quando eu voltei, porque o anteprojeto foi aprovado. O anteprojeto que eu elaborei com a ajuda desse interlocutor, com o auxílio desse interlocutor, esse anteprojeto foi aprovado. E aí eu passei a fazer parte de uma equipe de pessoas, incluindo diretores da aliança e um ou dois professores e o pessoal da parte técnica. E aí nós trabalhamos em conjunto durante uns 2, 3 anos, mas o projeto ele não foi não foi implementado, né? O projeto não foi implementado por diversas razões. Mas em seguida eu fui chamado para ser tutor numa modalidade a correspondência, né? Durante os 3 anos. Então que tinha sido modernizada ligeiramente, porque a gente fazia uso do e-mail. Então, ela não foi realmente o Nancy por correspondência.
Ela virou uma modalidade à distância, mas só com o uso do e-mail, né? Então isso aconteceu e eu fiquei como tutor durante os 3 anos, né? Então foi uma experiência incrível, desafiadora, complexa, né? E aí nesse período eu também organizei junto a pedido da direção geral da Aliança do Brasil um evento para esclarecer a questão do ensino à distância. E aí eu tive contato com uma professora da PUC de São Paulo que é uma referência, que é a Gelsa Ciardi Avolio. Não sei se vocês conhecem essa professora, a Gelsa Ciardi Avolio, e ela veio para o Rio para falar sobre as implicações do ensino à distância, ensino do francês à distância. Ela fazia uso de uma plataforma, então, na época, né, isso foi lá nos idos anos 2005, 2006, eu não me lembro. Eu tenho as datas, mas eu não, se vocês quiserem, eu posso passar as datas depois para vocês, né? Então, isso foi uma coisa, né? Como aprendiz, eu também fiz a minha renovação de certificação como examinador do CIEP, né, que é o exame de Delft-DALF, à distância. Então, a renovação da minha autorização para ser examinador dos níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2 foi feita à distância, numa plataforma do CIEP que foi disponibilizada, e eu fiz uma espécie de formação para renovar a minha certificação como examinador do Delft-DALF. Então, foi uma experiência muito singular, interessante, né? Então, e eu, obviamente, com tudo isso, eu comecei a pesquisar bastante, né? Do CNED, lá em 2003, eu trouxe um livro que foi escrito por uma diretora do CNED, que é Viviane Glickman. E eu tive contato com ela na ocasião, com a Viviane Glickman, né? E é uma pessoa que estuda a fundo as questões, o lugar do aluno e do professor, do aprendiz e do professor, né? E é um pouco a visão dela que eu vou discutir aqui com vocês, né? Daquela época, mas assim, obviamente que muitas águas rolaram, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, muitas experiências. Eu também usei uma plataforma Moodle que foi disponibilizada pela UERJ em dado momento. Eu usei uma modalidade presencial. Eu tinha uma disciplina de língua francesa na graduação, na UERJ, e eu resolvi usar a plataforma Moodle disponível para os professores da graduação na UERJ, que é a plataforma LATIC, Moodle. Então, eu cheguei a usar com os alunos essa plataforma, experimentando, né? E, para minha surpresa, em seguida, esse trabalho que eu fiz de organização e uso da plataforma, ele não foi sequer considerado, né? Para efeito de... Assim, me surpreendeu na ocasião, né? É uma crítica que eu faço, que às vezes o trabalho da pessoa que concebe, ele não é valorizado. Há uma disputa aí que é problemática, tá? Eu acho que às vezes o professor ele fica com medo de perder o espaço, e aí ele acha que o ensino à distância veio para acabar com o espaço do ensino presencial. Eu acho que não é bem isso, tá? Eu não sei, eu queria até ouvir a opinião de vocês depois, mas eu não acho que seja por aí. Eu acho que não dá para fugir mais da modalidade à distância. Até mesmo nós que trabalhamos no presencial, na formação presencial, a gente usa e-mail direto, é o WhatsApp com os alunos. Nós formamos grupos de WhatsApp, usamos internet direto, os alunos usam o celular direto.
eles leem no celular, porque eles não querem comprar o livro. Um livro que às vezes é caro, um livro em francês que está disponível, né? Porque caiu no domínio público. Então é muito, não dá para ignorar esse uso, não dá para ignorar mais, né? E aí foi se adiando isso, né? Eu vi que na discussão sobre o novo currículo na UERJ, eu participei dos plenários sobre o novo currículo, as pessoas não queriam saber. Eu até levantei a lebre, falei, gente, são 20% de ensino à distância que tem que pode ser incluído. Aí as pessoas, não, 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 não. Era uma coisa assim, uma grita geral de que não vamos considerar tanto assim. Eu estou exagerando, mas eu notei que havia um incômodo, né? Então, assim, é problemático isso, porque a modernidade está aí. Aí aconteceu a pandemia, e aí a gente é obrigado a entrar de qualquer jeito, né? Quer dizer, obrigado a entrar quem não quer entrar, né? Quem rejeita, né? Então, e aí é preciso pensar, já era urgente anteriormente, né? Olha, depois de ter ido para o CNED lá em 2002, 2003, houve uma conferência no jornal o Globo, que era muito interessante, eu fui. Era no plenário era no auditório do jornal o Globo. E eu fui para ver o que era. E era se tratando do quê? Do ensino, da passagem do ensino por correspondência para formação à distância. Era muito interessante. E naquela época eu já vi o boom. As pessoas já estavam falando, já está acontecendo. E tinha coisas incríveis acontecendo. Isso em 2000 e lá vai fumaça. 2004, 2005. Ora, agora a gente tem ferramentas que são muito mais fáceis, né? Antigamente, para você criar uma plataforma era um inferno. Era tudo difícil, complicado, tinha que ter muitos recursos, despender muito dinheiro. Agora a coisa ficou meio que facilitada, né? Mas isso não exime o professor de pensar na concepção, de preparar o terreno. Não adianta. Isso não tem como. Tem que pensar o terreno, né? Então, assim, eu estou já adiantando as coisas, né? Falando do meu percurso, eu sei, já viajando um pouquinho, mas eu acho que são as minhas considerações nesse período que eu fiquei mexendo com isso, né? Também já voltando à questão do meu percurso pessoal, eu faço uma pesquisa sobre tecnologia, a Agatha sabe, né? Já dei algumas disciplinas na pós, eu sempre prefiro a de tecnologia, sempre pego a de tecnologia porque eu gosto, porque eu tenho essa experiência via aliança, eu tive essa experiência de concepção, de participação, e na universidade também, a experiência com o uso do Moodle. Eu estou inserido também no grupo de trabalho da professora Janaína, né, que é diretora atualmente, né, um grupo de reflexão, né, e eu penso essas questões continuamente. É uma questão que me interessa muito. Já orientei também iniciação científica nessa área, iniciação à docência eu tenho orientado agora, os alunos que vão trabalhar com francês de comunidade, tenho orientado. Eu não quis me mergulhar de cara logo, eu não quis, apesar de terem me falado, tem que começar, tem que começar. Eu falei, não, primeiro eu vou encontrar, vamos discutir, vamos tentar pensar como vai ser feito, qual vai ser o procedimento, como vai ser organizado, como vai ser planejado, a distribuição dos módulos, o que vai ser assíncrono, o que vai ser síncrono. Pensar, estruturar. É muito interessante o termo usado em francês. Eles falam em engenharia, né? É como engenharia, de certa maneira. É uma construção, é um prédio, sabe? É interessante, porque tem um lado tecnológico aí, de construto, né? De construção. E tem o termo dispositivo também, que é um termo que remete a Foucault, o filósofo Foucault,
que remete a uma série de pensadores, filósofos. Então, eu gosto do termo dispositivo. É construir um dispositivo, é construir uma organização, articular o dispositivo com as ferramentas, os suportes, né? De modo a que a gente tenha uma segurança, né? Se sinta tranquilo. E a gente tem, talvez até tenha que modificar em seguida, de acordo com a resposta, né? Às vezes a gente tem que modificar, alterar, adaptar, ir mexendo, né? Quantas vezes eu estou aqui no Zoom, aí a minha linha cai, ou sei lá o quê, eu pego o celular e começo a fazer pelo celular. E se for necessário, eu vou fazer hoje. Eu entro no celular, eu saio do computador para o celular. Isso, tem que ter plano B, né? É plano B, às vezes até tecnológico, de ferramenta, né? E então é isso, assim. O meu percurso é esse. Eu já participei na Aliança, tive vários desafios, trabalhei coletivamente, até com uma pessoa na época, que era a Madame Paris, né? Com quem eu dialogava, que era coordenadora pedagógica. A Silvânia participou disso também, que está aqui. Ela pode falar. Ela me acompanhou, me apoiou, foi uma pessoa incrível, né? E o conhecimento dela, a bagagem dela. E também na UERJ, isso, né? Os projetos, a orientação, a reflexão, as disciplinas. Também na graduação, eu às vezes oriento estágio com uso de tecnologias para o FOSFU, né? O francês com fins específicos, né? Francês com fins específicos. E também o uso de tecnologia também na prática, também, com articulação. Então, eu me interesso muito por francês de especialidade, tenho também entrado aí na área de francês jurídico, né? Eu penso essa questão também, e é inevitável você fazer uso das tecnologias, da internet, né? Então é isso, eu acho que é importante. E eu vou falar eu vou passar para o segundo slide, né? Eu acho que ficou claro, né? Meu lugar de fala, né? Que é esse desse tempo todo, que eu acho que são 4 anos, sei lá, 15 anos, sei lá, não sei, 20 anos de reflexão. Até publiquei algumas coisas, alguns trabalhos. Reflito também no nível da didatologia, da filosofia. As minhas referências são o Bruno Latour, que é uma pessoa incrível. Bruno Latour, não sei se vocês conhecem. Eu até tive a oportunidade de conhecer a sobrinha neta do Bruno Latour, que mora no Brasil, acredita? Ela mora no Brasil, conheci num congresso, e ela estuda literatura, mas é uma pessoa muito interessante porque ele pensa como o dispositivo modifica os nossos comportamentos. É o movimento contrário. Como o objeto faz com que nós nos comportemos de outra maneira. É muito interessante. É um pouco pesado, né? Porque ele reflete sobre procedimento, sobre objeto. Ele está no âmbito da filosofia da ciência, mas é uma pessoa muito interessante. O Foucault, é claro, que para mim eu admiro muito o pensamento Foucaultiano, do Foucault, né? Pensamento de dispositivo, de controle, né? Ele tem um pensamento muito interessante e tem uma Fezoli também, que é um Michel Maffezoli, que trabalha com tribalização, que a gente está vivendo isso, agrupamento, né? Os grupos tendo uma certa identidade, o conceito de tribalização, o Edgar Morin com a complexidade, que é referência inevitável, Paulo Freire, obviamente, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, Paulo Freire sempre é uma pessoa que tem que ser idolatrada, né, por nós, eu acho, né, como o nosso grande mestre, né, eu acho, grande mestre brasileiro, em vários sentidos. É incrível o pensamento dele. É um pensamento sobre autonomia, que eu vou mencionar em seguida, e também o Pierre Levy, que trabalha com inteligência coletiva, que é o pensamento de que tem uma inteligência coletiva,
o trabalho em conjunto tem que ser considerado, o pensamento coletivo tem que ser considerado. Então, são esses os meus gurus, tá? Os meus, só vou falar meus gurus. Meus gurus são esses, tá? O Edgar Morin, Bruno Latour, Michel Foucault, Maffezoli, e Paulo Freire, né? E o Pierre Levy. Pierre Levy, que trabalha com essa questão da computação, tá? Então, assim, eu vou passar para os eixos, né, da minha fala, me situar, tá? Onde eu quero falar, em que lugar eu quero falar. Então, eu vejo 3 eixos quando a gente pensa isso, de formação à distância. Na França, se fala em FOAD, Formation à Distância, é uma abreviação que eu não sei nem se está mais em voga. E-learning em inglês, FOAD em francês, né? Ensino à distância. Bom, então, assim, eu acho que tem 3 eixos que são fundamentais, que têm que ser pensados, refletidos. O primeiro é o eixo da concepção do dispositivo. Aí você fala, mas eu não entendo de dispositivo. Mas eu não entendo de plataforma. É verdade que existe um grupo de técnicos, de pessoas da informática que concebem isso, junto com o pessoal, os professores, né? Tem que ser um trabalho coletivo, né? Normalmente existe isso, existem esses grupos que concebem plataformas altamente sofisticadas com os professores. Na falta disso, aí você pensa assim, eu não preciso pensar. Precisa pensar sim. Aí que tá, a gente tem que pensar. Não dá para você falar, porque não tem plataforma, eu não vou pensar. Eu não tenho plataforma. Eu não tenho uma plataforma perfeita, eu não vou pensar. Eu acho que tem que pensar, assim, na minha concepção, não sei o que vocês acham. A gente tem que pensar porque é preparação. É preparação do dispositivo, que pode não ser uma plataforma. Pode ser a junção de pedaços, de peças simples. Vou dar um exemplo. O dispositivo do lance à distância, o que era? Era papel, apostila que era enviada para o aluno fazia as tarefas, tinha um calendário escrito nas apostilas e os prazos para envio por e-mail para mim. E em seguida, eu mandava por e-mail as respostas. Era um dispositivo eficaz, funcionou. Funcionou. Eu tive problemas no início. Tive problemas. Tive problemas, porque eu não sabia que era tão desafiador assim, entendeu? O ritmo era frenético. O ritmo era alucinante. E eu fiquei estressado no início. Eu deixei o trabalho acumular um pouco, sabe? Até eu pegar o jeito, foi complicado. Por quê? Porque eu não tive noção do volume, entendeu? Mas no final deu tudo certo. Eu peguei e fui. Mas valeu como aprendizagem também, para eu retificar, consertar os meus erros, né? Que às vezes a gente se atropela, se acha que uma coisa é outra. Por isso que a preparação é essencial. A gente tem que preparar o terreno. Não é assim, eu tenho o Zoom e eu tenho o e-mail, tá tudo bem. A gente vai vendo. Eu apareço, oi, e faço como se fosse aula presencial, entendeu? Eu questiono isso, porque talvez seja equivocado, que você pode se estrepar. Você tem um prazo para terminar. São quantas semanas? Quantas semanas você tem? Quantas semanas de formação? São quantas sessões de formação? Você vai ter que dar um manual? Você vai seguir o manual? Que manual é esse? E como é que você vai repartir as unidades do manual durante o período disponível para formação? Que espaço dá para avaliação? Vai ter uma avaliação no final? Que avaliação é essa? É contínua? Aí você pensa, formativa ou somativa? Ou as duas? Que tipo de somativa? Que tipo de formativa? Né? Isso tem que ser pensado. É complicado, né? E a avaliação? É só a avaliação do professor para o aluno? Ou é autoavaliação também? Você vai esperar que ele te devolva. Você vai dar voz a ele, né? Então essa concepção dispositiva ela é essencial.
pensar a escolha de ferramentas. Às vezes a gente tem muita liberdade. Eu posso usar o Meet, posso usar o Zoom, eu posso usar o Team sei lá, do Skype, eu posso usar o WhatsApp, eu posso usar o Telegram, eu posso usar isso, posso usar aquilo. Mas como é que você vai fazer isso? Qual é o ritmo disso? Qual é o sequenciamento disso? Que sequência você vai dar? Que calendário você vai fazer? Qual é o acordo que você vai fazer com os aprendizes? Que tipo de intervenção vai ser feita? Que prazos você vai dar? Quais são os tipos de prazo? Quando é que vai ter síncrono? Quando é que vai ter assíncrono? Pode ser assíncrono de diversos modos. Você pode fazer fórum, pode fazer trabalhos. De repente eu uso o Google Classroom, né, também. Por alguma razão eu quero usar o Google Classroom, aí eu vou usar o Google Classroom. Então aí isso pressupõe também um mínimo de conhecimento também dessas ferramentas, né? E vai ajeitando. Mas o planejamento é essencial, eu só queria frisar isso. A gente acaba sendo um pouco conceptor, a não ser que tenha uma equipe que conceba uma plataforma e a gente faça uma formação para usar essa plataforma, que já está toda ajeitada, com espaço para fórum, com espaço para organizar o conteúdo em módulos, que às vezes você disponibiliza aos poucos, como foi o caso do Latic, que tinha isso. Eu podia digitalizar o conteúdo, botar ali, organizar todas as unidades da minha maneira e depois só mostrava para os alunos à medida que eu ia progredindo na sala de aula, porque eu usei a modalidade híbrida, né? Então foi muito legal a experiência. Fiquei triste que a UERJ, de uma certa maneira, não ficou aquela coisa, mas o seu trabalho é um trabalho que você fez e que a gente não vai considerar. Eu falei, como assim? Né? Aí é o problema desse preconceito, né? De talvez que exista com uma modalidade de distância e que agora está caindo, né? Porque está se vendo que é essencial, né? Então, assim, tem esse eixo da concepção do dispositivo, o eixo do papel do aprendiz do professor, que qual eu vou falar, né? Vou tentar falar, e o desenvolvimento da autonomia, que é uma questão muito importante, autonomia. Isso é um objetivo que é do ensino em geral, ensino-aprendizagem geral. Não sei se vocês concordam, né? A autonomia, ela é central. E tem agora muitos estudos sobre autonomia incríveis. Tem uma referência francesa que é base, ele tem muitos artigos até disponíveis online, que é o Henri Olek. Não sei se vocês conhecem o Henri Olek, que é Henri Olek, Olek, H-O-L-E-C. E você encontra muitos artigos sobre isso online. E tem uma professora que atua na Universidade de Gießen, na Alemanha, Universidade de Gießen, na Alemanha, que é um centro de ensino-aprendizagem na Alemanha. E ela atua no departamento de letras neolatinas, porque ela é francesa. Agora, ela escreveu um trabalho em alemão sobre autonomia, sobre a autoaprendizagem, né? E eu tive acesso a esse material porque eu estava dialogando com uma colega minha da UERJ, do alemão, que trabalha com isso. Ela trabalha com tecnologias que é a Gabriela Scheffer. E aí o trabalho dela é incrível, né? Ela se chama Hélène Martinez. E Hélène Martinez é francesa e mora na Alemanha, nessa universidade onde ela atua no departamento de letras não latinas. Então é uma outra referência, outro nome. Ela tem um tratado, uma tese, sei lá, um trabalho enorme, extenso, teórico, interessantíssimo teoricamente, e ela cita o Olek, né, algumas vezes como referência, tá? Então esse é um outro, e obviamente Paulo Freire aqui no Brasil a gente falar em autonomia e não pensar em Paulo Freire é impossível, não tem como, né, no ensino, né? Então assim é importante refletir sobre as necessidades do aprendiz, né, individualmente, e também do público-alvo, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar no indivíduo e no público, no grupo, indivíduo e grupo. Não perder de vista essa tensão do individual com o coletivo.
Porque às vezes uma pessoa está saindo na turma e está com uma necessidade especial, né? Eu acho que isso é inclusivo, né? Eu tento fazer isso, não é sempre fácil, mas a gente sempre tenta fazer isso, né? Ou escutar o outro e tentar incluir, né? E também pensar nos objetivos individuais e coletivos de cada um, né? Tentar, na medida do possível, né? O indivíduo e o coletivo. E refletir sobre os modos de avaliação que podem variar, que pode ser formativo, pode ser e normalmente na modalidade à distância, na formação à distância, o lugar da autoavaliação é enorme. Aí eu vou falar depois por quê, né? Eu acho que vocês podem imaginar, né? E também pensar as estratégias de aprendizagem. Isso está ligado à autonomia. A gente pensa quais são as nossas estratégias de aprendizagem. Que estratégia você tem para aprender uma língua estrangeira? Nem todo mundo aprende da mesma maneira. Nem todo mundo. Cada um tem um jeito. Ó, eu conheci um menino que é brilhante, um filho de uma amiga minha. É um exemplo. Ele tem muita facilidade para aprender idiomas. Sabe como que ele aprendeu inglês? Através de games. Games na internet. Tutoriais do Lego. Ele ficava assistindo tutorial de Lego no YouTube. Ele fala inglês. Só, assim, eu não estou dizendo, ele é um caso à parte, entendeu? Porque ele é bilíngue já. Ele é um caso à parte, né? E obviamente que a escola ajudou, né? Ele estava numa escola montessoriana e certamente é indispensável o papel do professor, entendeu? Eu quero frisar isso. Mas aí, além disso, ele gostava tanto que ficava brincando em tutorial em inglês. E aí ele acabou. Então, as estratégias, ele foi atrás das estratégias dele, pessoais, de aprendizagem, né? Então, é importante que a gente reflita sobre as nossas estratégias de aprendizagem. O professor já faz isso, né? Qual é a estratégia que eu vou adotar com o meu público-alvo, mas também a pessoa, o indivíduo, também pense nas próprias estratégias. Porque, por exemplo, eu conheço gente que adora gramática. Eu tenho e aí fica só na gramática. Aí tem outras pessoas que querem se comunicar, falar mais, né? Então depende dos objetivos, né? É uma questão pertinente. A própria Helene Martinez, ela pensa nisso. E no trabalho dela, ela levanta essa lebre, essa questão que é muito importante. Que estratégias de aprendizagem nós adotamos? É uma pergunta que eu estou fazendo, né? Para o aprendiz e para nós mesmos, né? E eu estou falando de ensino-aprendizagem, porque é mão dupla, né? Eu estou dando aula, eu estou aprendendo a ser professor. É uma formação contínua. Eu estou aprendendo, como aprendiz, eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo, mesmo depois da formação, né? Então, desenvolvimento e refletir sobre as estratégias de aprendizagem, refletir sobre os mecanismos da nossa própria aprendizagem é muito importante. O que me dá prazer ao aprender? Como fazer isso funcionar para que eu adquira, né, uma competências, né, aos poucos, né, ou rapidamente, né? É uma questão, tá? Então é isso. Então eu vou agora passar para o. Eu agora queria perguntar se vocês têm alguma pergunta sobre isso, porque eu vou passar para falar do professor e depois eu vou falar do aluno, tá? Algumas questões assim mais específicas. Mas eu queria abrir um pouco para perguntar se alguém tem uma pergunta a fazer, algum posicionamento, alguma observação. Pode ser? Claro, quem é que gostaria de participar? A interação é diferente, né? É Online. um pouco diferente. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar é que eu estou tendo essa experiência desde março e realmente foi assim, a gente se sentiu, eu e a minha equipe, pelo menos, a gente se sentiu assim meio que jogado,
houve várias dúvidas. Você tocou num ponto super importante da avaliação. A gente quase enlouqueceu durante o semestre de como fazer as avaliações. Vai ser síncrono, vai ser assíncrono, e o tempo é outro, e, enfim, realmente é isso. As pessoas não têm ideia, não é só simplesmente passar o presencial para o virtual. Pensar todas essas plataformas, a gente teve que correr muito atrás, assim. É complicado porque é uma situação... Desculpe. Não. Alguém falou. Acho que Posso foi... fazer uma pergunta? Dá licença, posso fazer uma pergunta? Sim. Claro. É Laura, não sei se está aparecendo aí, é Laura que está falando. Eu sou professora na UERJ, tive o prazer de ter sido aluna do Pedro nessa disciplina, exatamente no curso de especialização, colega da nossa querida Ágata, ótimas lembranças desse período, e depois me tornei colega. Gostaria de te pedir, Pedro, para, por favor, pontuar quais seriam as diferenças entre ensino remoto e ensino à distância. Obrigada, Laura. Perfeito. Perfeito. Eu acho assim, eu tenho um pouco de dificuldade de distinguir, eu confesso. Eu até questiono essa distinção. Eu acho que essa distinção é problemática. Eu estou falando do meu ponto de vista, tá? Eu entendo que é uma situação emergencial. Eu entendo. Eu entendo que há uma preocupação em resguardar, em proteger professores que não tiveram uma formação prévia, tá? Que fique bem claro. Eu acho que essa questão, o uso do termo ensino remoto, é uma tentativa de proteger os professores que foram lançados, né, numa modalidade que eles não conhecem. Né? Então, para frisar isso, olha só, a gente está quebrando um galho. E que galho, né? Enorme. É por isso que se chama remoto, porque é uma tentativa. Agora, eu, pessoalmente, acho isso problemático também, por outro lado. E vou dizer por quê. Porque aí você não prepara. Você não prepara o terreno. Você fica, eu não tenho obrigação, eu não entendo, eu não sei, então eu não vou me preparar, né? Você acaba caindo nesse erro, eu acho. Aí você tende a cair nesse erro. Não estou dizendo que as pessoas caíram, entendeu? Não estou dizendo, absolutamente. E eu sei da dificuldade de cada professor. Eu acompanho, por exemplo, o meu sobrinho que tá estudando, que está fazendo à distância, e a dificuldade que é para os professores em fazer remotamente o trabalho que eles fariam presencialmente, ainda mais com criança, né? Criança é fogo. E criança precisa de interação. Criança precisa de entender de coletividade. Criança precisa de interagir, tocar. Criança precisa descobrir o espaço. Criança, eu acho assim que é enlouquecedor. Eu estou falando assim, estou exagerando talvez, não sei. E aí você nota o quanto o presencial é importante, né? Em alguns casos, assim, de uma maneira geral, para você viver em sociedade. O que é a escola? A escola é um teste, não é um teste, é um laboratório para a vida em sociedade, para você negociar, para você interagir, para você se socializar, né? É um teste, é um ambiente importantíssimo para o indivíduo, né? A escola, a presença, a interação, o olhar, né? Viver em sociedade, interagir, negociar, é importantíssimo. Então, essa pergunta da Laura é super pertinente, é importantíssimo. Assim, eu queria me posicionar que eu acho essa distinção, se por um lado eu acho que ela deve ser usada, assim, porque a modalidade à distância é uma modalidade que pressupõe uma preparação, uma plataforma, uma estruturação prévia. São pessoas que optaram. O aprendiz de ensino à distância, ele optou, ele quis, por diversas razões. É por isso que há essa distinção também, porque o público-alvo optou. Ele tem um modelo presencial, mas ele falou, não, eu quero a distância, porque eu preciso, ou porque a pessoa tem um problema
alguma necessidade especial, algum problema, ou porque tem problema de tempo, né? Ela não tem tempo, ela trabalha e é impossível ela ir para o local, ou ela mora numa cidade onde não existe, então ela vai fazer, ou é porque ela viaja direto, pode ser, por exemplo, o filho daquela família, até esqueci o nome da família que viajava ao redor do mundo, tem uma família aí de Acho que é brasileiros Clink, né? Clink, qual é, é uma família que, então assim, aí as crianças fazem à distância, né? Então tem filhos de diplomatas, eventualmente, que estão num lugar onde não tem acesso a ensino, e aí adota o KNED. Eu até conheci um colega que era marinheiro mercante, você acredita? E ele fez o curso de letras inteiro no KNED, à distância, e ele passou no concurso da Agrégation. Conheci recentemente. Para você ver como essa modalidade ela não tem nada a ver, né? Não deixa, é uma modalidade que já está num nível muito elevado, né? Você vê, ele passou na Agrégation, que é uma prova, um concurso dificílimo, todo mundo sabe, né? É um concurso dificílimo para você se tornar professor de liceu ou de universidade, né? Na França, um concurso nacional. Então ele me disse, a minha formação foi toda à distância. Eu era na época oficial da Marinha Mercante. Eu falei, uau, né? Muito legal, né? Muito legal, muito bacana. Então é isso, eu acho que eu respondi a pergunta, né? O remoto, ele é uma desculpa, de certa maneira, entre aspas, mas ele pressupõe que um público que foi obrigado a aceitar, e tanto o público-alvo como o professor que foi obrigado. Então é uma sensação de dever e é um jeito, e aí você não exige tanta adaptação, né? De conteúdo, né? Não recai sobre ele. Agora, cá para nós, se você pegar tecnicamente falando, o remoto é a distância. A gente está à distância, né? Entendi. É uma distinção que ela é mais política do que... Entendi. Eu acho. Tá bom, obrigada, Pedro. Tem uma Agora, pessoa... agora eu queria salientar uma coisa. Tem a especificidade dos dois lados da moeda, quer dizer, dos dois falantes, né? Que é dos dois interlocutores, que é o público, é o aprendiz e o professor. Que eles se veem numa situação que eles não escolheram. Então, isso é importante também. Não é só político, né? Também é uma obrigação, né? Um dever, Pedro, tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso, né? A Rosária perguntou, podemos pensar o ensino à distância como uma forma de ensino remoto mediado pelos meios digitais? Eu acho que é mais do que isso, não? É mais que isso. Eu acho que o remoto ele está dentro da distância. Talvez. Para mim essa distinção ela é um pouco, ela não tem um sentido, né? Quer dizer, não faz muito sentido porque nós estamos. Aliás, eu vou dizer outra coisa que pode escandalizar, pode criar pode fomentar debate. Atualmente, o ensino presencial não é totalmente presencial. Não existe ensino mais totalmente presencial. Acabou. Essa era já foi. Já não existe mais. É tudo híbrido. Minimamente híbrido. É híbrido. O hibridismo já está no ensino. Quando eu mando um e-mail para o aluno, já é ensino híbrido. Quando eu falo com meu colega por WhatsApp, já é híbrido. Para discutir qualquer assunto. Já é híbrido. Sim. Acabou. A tecnologia já entrou. Não tem jeito. Quando a gente faz pesquisa no Google, quando a gente se comunica, quando a gente trabalha em conjunto no Google Drive, a gente vai lá, mexe, um outro mexe, e fica mexendo, todo mundo mexendo. Aquilo ali é o quê? Porque eu me encontro com ele na reunião departamental na UERJ ou na instituição, e aí é presencial sempre? Não.
Não, é híbrido, porque você depois vai trabalhar remotamente, né? Então, assim, eu posso usar o termo remoto, mas para mim remoto é sinônimo de à distância. Assim, estou falando no sentido mais lato, tá? No sentido mais... Eu talvez até o contrário, estrito, né? Não sei. É uma coisa ou outra. Assim, eu digo que para mim não faz diferença. O que faz diferença é a situação, né? Primeiro que tem uma situação de emergência e uma obrigação por parte do aprendiz e do professor de se adaptar. Então, eu acho que é correta a distinção para proteger os dois lados, tanto o aprendiz como o professor. E talvez eu É correto? esteja tá adiantando um pouco as coisas, mas você acha que a gente vai Então, pensar diferentemente, né? As pessoas vão aceitar mais, vai ter mais, porque uma coisa que eu vivenciei, né, bastante, foi de ouvir muita gente, mas isso não é tão importante, não vai ser tão rápido assim, isso há lá 10 anos, lá na faculdade ainda. E você acha que agora vai ser diferente? Vai ter mais uma mistura? Como é que você prevê esse futuro? eu não sei, eu acho que já está acontecendo, quer a gente queira ou não. Em alguns âmbitos, por exemplo, já está acontecendo há muito tempo, só que a gente às vezes não vê. Existem vários cursos, já existe um departamento na própria UERJ que trata disso. Existem vários cursos à distância que estão acontecendo agora. As pessoas fazem cursos à distância, obtêm diploma à distância, e tem, por exemplo, eu li uma matéria há muitos anos na Veja que tratava disso, dos cursos à distância. E muitas das certificações rápidas que são necessárias são feitas à distância, né? Por exemplo, a gente usa o banco. Eu sei que não é ensino, não é aprendizagem, mas a gente não vai muito ao banco agora. Muitas pessoas não vão ao banco, porque mesmo quando ele está aberto, porque você não tem tempo para ir ao banco. E aí você faz à distância. Você às vezes não recebe fatura. A fatura vem à distância, quer dizer, vem pelo e-mail, vem pelo o comunicado. Você vai no site para pegar a fatura, né, o comprovante de pagamento. Então, assim, isso já está acontecendo. O que acontece é que o modelo antigo, tradicional, ele é um modelo muito arraigado, muito que ainda existe, que está muito forte, né? Nas nossas mentalidades, da conferência, da aula inaugural. Você vê que às vezes a gente tende a reproduzir isso aqui, né, no Zoom, é comum, né, a reprodução, porque a gente ainda está ligado a isso. É como, por exemplo, a questão da leitura, né? A leitura, tem uma pesquisadora francesa que trabalha com leitura. E eu não li, ainda não li o livro dela, não tive possibilidade, mas eu li a resenha, o comentário, um artigo crítico sobre o livro dela. E aí, segundo ela, pelo que eu ouvi, né, eu estou assim ousando, né, falar do que eu... E eu achei que era muito interessante essa visão que que ela elaborou sobre a leitura. Ela disse que teve 3 fases a leitura. A leitura em voz alta, que era da Idade Média, em que os copistas liam em voz alta, que tinha muita gente que não sabia ler, então era tudo pronunciado, né? Aí era a época das canções de gesto, aquela coisa toda. Aí na época do Renascimento, aí passa a ser a leitura silenciosa, né? A gente que tinha publicações, livros, imprensa, aí você passa a ler, né? Sem falar, sem pronunciar, porque você já tem um livro em mãos, então você desenvolve a leitura silenciosa. E agora, com o advento da internet, é hiperlink. É uma leitura mais fragmentada, é mais viajante. Você lê um trecho, aí vai para outro lado, aí não muda, aí você não segue, aí pega um outro pedaço e vai e constrói, vai construindo, né? A sua maneira. E às vezes, quantas vezes a gente mandou um documento e as pessoas não leram direito, se equivocaram? Eu mesmo já me equivoquei, lendo rapidamente, porque eu não tenho tempo, que eu quero ler aquilo, que eu quero ler aquilo outro, e aí me equivoquei. Quantas vezes, né? Porque a gente já está nesse modo de hiperlink, que é quase de perfurar, né, o texto. A gente perfura, pega a palavra da palavra, a gente vai para outra palavra, é quase que
vai para todos os lados, né? É meio que é interessante isso, essa mudança de paradigma é interessante, né? É muito interessante, muito bacana. Pedro, a né? Cristina Vilaça está perguntando como é que se chama essa autora que você falou. Bom, a autora, eu posso dar depois o nome. Eu tenho escrito em algum lugar, mas Tá eu bom. posso dar o nome. Em seguida eu posso incluir na bibliografia, não sei. Eu posso Tá bom. citar. Eu tenho que procurar, não estou com o nome dela aqui. Aliás, eu posso ver agora. Oh, peraí, só um minutinho. Eu tô com. De qualquer maneira, Peraí. depois a gente pode enviar também, não tem problema não. A gente Você tem um pode enviar, horário mas meio eu tenho em mãos mesmo. Então, reduzido. eu posso falar agora o nome dela. E ela tem essa. É muito interessante esse olhar dela, né? O nome dela é Claire, né? Claire. Belila. Belila. É B-E acento L-I-S-L-E. Claire L-I, Belila. L-I, Claire, né? Belila. B-E acento agudo, né? L-I-S-L-E. É Belila, eu diria Belila, né? Claire Belila. Então ela escreveu um livro que já faz um tempinho que ela na verdade ela organizou esse livro e é muito interessante porque ela trata dessa transição, né, da leitura oral, da leitura lida em voz alta para a leitura silenciosa e em seguida a leitura pelo hiperlink, a leitura que é essa leitura muito móvel, né, de você perfurar o texto, quer dizer, perfurar, estou falando metaforicamente, né? Você passa de uma palavra para outra e vai mudando, e vai pegando um trecho ali, um trecho aqui, e vai criando sentido na sua cabeça de uma maneira menos... Assim, que não há mais pretensão à completude, né? Isso já caiu por terra. Essa pretensão, eu vou ler tudo, eu vou entender tudo, eu tenho o conhecimento integral das coisas, eu domino o assunto. Isso tudo é uma visão é uma visão equivocada, né? A gente já sabe disso, né? A gente já está no terreno o mundo é vasto, amplo e inapreensível, né? Quer dizer, a gente não apreende a totalidade nem de jeito nenhum, né? Então, a gente se contenta com os fragmentos, né? Mas a gente avança, porque a gente quer aprender, quer... Né? Obrigada. É isso, ela chama Claire Delisle. O livro, eu não... Você quer o título? Lire dans le monde numérique. Lire dans le monde numérique. É o nome do livro. Dá para comprar online, viu? Eu acho que dá. Tem versão também digital. Lire dans le monde numérique. Assim, só para ilustrar, tá? Obrigada, Pedro. Mas tem mais alguma pergunta? Comentaram também sobre as avaliações, né? Que seria melhor fazer avaliações, né, formativas. Foi o nosso colega Renato César, que é da Profarne, né, que é de Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Talvez seria também um tópico interessante, porque eu vejo que a avaliação dá muita, né, pano para manga, e eu não sei se a UERJ já está fazendo, como é que está fazendo, se alguém também gostaria de trocar sobre esse assunto. O problema é assim, você pensa em quê? Em mandar o exercício para ele corrigir, ele com um gabarito depois, assim, é questão da autonomia, né? Já vai pedindo para o aluno, olha, eu vou mandar e você corrige e você se autoavalia, né? É uma ideia, mas você também vai criar exercícios online que tem a correção automática, né? E que é uma outra questão também, ou o professor recebe exercício para corrigir, né? Que tipo de avaliação vai ser essa? Discutir com o professor a avaliação, o aluno que se observa e que se avalia, que diz, eu acho que está bom, acho que eu estou atingindo meus objetivos, não estou. Discutir com o professor, né? Então, essa questão do somativo também, né? No final, você vai
acompanhando a formação, né? Ou quer dizer, é uma questão também. Isso é um domínio vasto, né? Sim. Tem os especialistas. Eu tenho feito pelo Google Forms, né? Eu não sei como é que vocês vão apresentar isso na UERJ, em outras instituições. Mas eu fiz eu gostaria de ouvir se vocês vão apresentar outra coisa. O quê? Qual plataforma vocês estão pensando em usar? O que vocês estão... Vai ser perguntou para os alunos? Perguntou para os alunos? Não, a gente chegou nessa, né, a gente passou a fazer meio síncrono, meio assíncrono, né, uma parte ao vivo durante a aula, principalmente essa parte de produção oral, né, que é talvez a maior dúvida, né, se vai gravar, se vai falar, também o escrito, a gente está fazendo tudo no Google Forms, mas aí já tem algumas pessoas que pensam no Google Docs, né, que deixa um pouco o texto mais livre. Aí eu gostaria até de ouvir outros colegas também. O que vocês pensam? Eu não sei se alguém gostaria de partilhar como é que estão fazendo isso, estão pensando. Eu tenho trabalhado com o Google Docs através do Classroom e tem sido uma experiência positiva, principalmente para fazer as composições, né? Que aí a gente só coloca o mínimo de palavras, coloca um tema, e então realmente eles têm mais autonomia para trabalhar aquele formato, geralmente é o A4 que a gente deixa, né, para eles trabalharem. Tem sido bom. Ao lado a gente pode atribuir uma nota, e no caso eu trabalho o regular, o bom, muito bom e o excelente, né? Então vai de 1 a 4. Se a gente não quiser dar uma nota, né, um conceito como 5, 6, né, a gente pode trabalhar um conceito nesse sentido. Uhum. Então seria algo mais até formativo mesmo, né? Mais parecido com o nosso tradicional, né? Uhum. O professor Renato está perguntando sobre modos de avaliação. Ele está dizendo que para ele é muito novo tudo isso. O que você poderia falar, Pedro, também? Mas é novo, sim. O problema é novo porque a gente não está habituado com essa situação, né? De maneira geral. Estou falando de maneira geral, né? A pessoa que está trabalhando presencialmente passa para... Aí, como fazer isso? Com que ritmo fazer isso? Essa questão, ritmo de correção, ritmo de proposição. Você propõe em que ritmo? De que forma? Pensar, talvez seja bom experimentar. Vai experimentando ver se funciona, experimenta outro, ver se funciona. Né? Às vezes é bom até fazer uma enquete. Né? Isso aconteceu um pouco quando eu tô orientando 2 alunos de iniciação docência que vão dar aula em breve, né? E aí o que eles decidiram fazer e eu concordei, mandar perguntando o que eles queriam como ferramenta, né? Como dispositivo para os alunos, né? E os alunos responderam no Google Forms, né? O que eles queriam. Então, eu não estou dizendo que é sempre viável fazer isso, né? Perguntar, mas assim, é bom experimentar as formas, eventualmente, não ficar só ficar insistindo, né? Tentar variar o tipo de avaliação, a forma de avaliação, né? E ver e cuidar dessa questão do ritmo, que é complicada. Os prazos, né? Pensar em ritmo e prazo, né? O ritmo está ligado ao prazo. De início a gente tentou com o Word, a gente mandava por e-mail, só que as pessoas ou não tinham o Word, para minha surpresa, ou tirava foto, escrevia, imprimia, tirava foto, mandava pelo WhatsApp. É realmente um outro mundo e a gente não tem nem ideia que a pessoa vai fazer isso, né? Mas isso acontece, né? Tem gente que não tem impressora, tem gente que não tem Word, tem gente que não tem... porque às vezes é bom que saber, não né? sabe mexer, né? Como você bem falou no início, isso me chamou a atenção. Não optaram por isso. E isso muda muito o contrato de aprendizagem.
Exatamente. Isso é problemático. Por isso que a gente vive numa situação que é complicada, né? Quase que algo que surgiu, né? É isso. Agora já que o tempo está passando, eu vou agora Uhum. passar É. vou falar do professor, tá? Uhum, claro. Rapidamente, tá? Eu acho que a Viviane Glickman, ela trabalha com isso, né? E tanto nessa relação professor-aluno e, quer dizer, professor-aprendiz, né? Então, na verdade, segundo ela, eu vou só passar o PowerPoint rapidamente, eu não vou me Uhum. deter tanto, né? O outro, tá? Daqui a pouco eu volto nesse. Vamos ir? Daqui a pouco eu volto nesse, tá? Peraí, não sei se eu vou conseguir. Ixi. Vou abrir o outro, que é esse. E aqui e aqui. Não, ih, fiz. Peraí, deixa eu mentir. Esse aqui. Pronto. Então, esse aqui é um outro. Uhum. Né? Sim, a gente Então, está esse vendo. aqui então, na verdade, o PowerPoint aqui está em francês, mas só para eu poder me guiar um pouco, tá? Eu não vou, talvez eu tenha que correr um pouco em cima, porque o Não, tempo sim, já está claro, correndo. claro. Então, na verdade, eu comecei pelo aprendiz. Não, tá errado. O jeito que começou do. Desculpe. Vou ter que. Sabe? Espera aí. Vou dar um. É. Eu vou fechar esse por hora e abrir o outro. É aqui, é esse. É esse aqui. Tem que compartilhar esse. Não sei nem se vai dar, vamos ver. Vocês estão vendo? Sim. Estão vendo esse novo slide? Não, do après não. Le rôle de l'après Ainda, não. né? Sim. Você Então tem é que new share. parar. Exatamente. Agora eu vou mudar. Agora foi? Agora sim, sim. L'enseignant. Tá, é isso. Então eu vou começar por esse, porque é o papel do professor, né? Então, segundo ela, nesse livro dela, né, de Cours par correspondance au e-learning, que ela fala dessa transição, né? Então há uma mudança, né, em relação à formação presencial, né? Então há um grande desafio, né, na formação à distância que a gente está vivendo no ensino remoto, que a gente é obrigado a viver, né? Que é a transformação do ensino, a aprendizagem tradicional, né? Então, o papel do professor, isso é inevitável, no uso remoto, o papel muda. Mesmo que a gente queira ou não, ele muda, né? Então, na formação à distância, a noção de tutoria é principal, é central. A gente é mais tutor. Quer dizer, você pode até questionar isso, né? Porque a ideia antigamente, no ensino tradicional, o professor era detentor de conhecimento, ele transmitia o conhecimento, ele é o grande sábio, né? Isso ainda nós desempenhamos esse papel. Nós passamos por uma formação, né? A gente ainda desempenha esse papel. Não estou retirando esse papel, não. Eu só estou dizendo que esse papel ele foi posto à prova. Ele não é mais um papel polido, sem buracos, sabe? É como se nós ficássemos porosos, sabe? Porosidade. As nossas falhas estão expostas. É isso. Nossas falhas, nossos furos estão expostos. Isso não tem jeito, porque tem internet. Quando não pega lá a internet, olha. Então a gente acaba virando mais um tutor, né? E a parte da tutoria aumenta. A gente é mais guia, né? Então assim, o professor ele pode desempenhar diversos papéis, em maior ou menor grau, né? O tutoria é o papel mais clássico na modalidade à distância. Ele que orienta, que acompanha, que dialoga, que troca as ideias, intervém, esclarece, justifica alguns procedimentos,
né, orientador, né, um orientador da aprendizagem que também tem conhecimento para transmitir. Ele é capaz de falar, olha, a sua definição não é bem... eu entendo o que você está querendo dizer, mas não é bem assim. É assim, segundo a tradição, sei lá o quê, né? Você pode falar, ou segundo o mundo atual, né? Então, a noção de tutoria é central. Tutorar, né? Tuteur. Poderia tuteur, né? E o aluno o outro lado, né? O aluno ele se torna, o aprendiz se torna mais autônomo. Exige-se mais autonomia dele. Agora, atualmente, no mundo atual, você notem bem, o aluno, mesmo presencialmente, ele não é mais autônomo atualmente? Ele é. Ele é mais autônomo. Você fala assim, comprem o livro tal. Ele, tá, uhum. Aí ele pega lá, acha rapidinho no telefone, né? Professor, tem aqui o livro aqui. Já está em domínio público. Aqui está disponível em PDF. Fala, tá. Uhum. Você tem uma dúvida na hora, alguma coisa, e o aluno, professor, tem um dicionário aqui, não sei o que lá, né? Já acha a informação imediatamente, né? Porque a gente não tem como a gente não tem como possuir todo o conhecimento. Não tem. Nem em qualquer área, não tem como, é impossível. Isso é inviável. Então, assim, a internet, ela tem esse lado, né? De abrir um mundo e também tornar o professor, colocar o professor à prova, né? O que é o professor, atualmente? O que ele é? Que papel ele desempenha? Daí o medo, né, do professor, o receio de se ver o seu papel questionado, né, etc e tal. Então, assim, o nosso papel, a gente não vai, eu acho que não é uma questão, a gente não tem que ter medo, né? É importante que a gente entenda esses instrumentos, essas ferramentas e use essas ferramentas para a gente conseguir enfrentar os desafios, né? Porque a gente tem um papel aí de orientação, que é importante, de conhecimento, de transmissão de conhecimento, sim, sim, mesmo com porosidade, sim. Porque naquela época presencial havia um engano. A gente fazia, era como se o professor fosse detentor do conhecimento, né? Era como se, uma situação de como se, as ob, né? Dá para fazer referência a um outro pensador, filósofo. É um as ob, é um como se, sabe? Como se fosse. Era como uma ficção. Nem um professor mestre, ele tinha todo conhecimento, mas ele se fazia passar como detentor, né? Porque você não tinha comunicação, né? Então você achava, que coisa, maravilhoso, né? E não era bem assim, né? Na realidade não era. De repente tinha um professor na Sibéria, ou não sei aonde, que tinha um diferencial, entendeu? E você não tem contato com ele. A gente não tem contato, né? Então é isso. A tutoria de um lado, a autonomia do outro, né? Isso no entender dela, inclusive, Então aqui é uma comparação entre as duas modalidades, né? Que ela propõe aqui entre o presencial e a distância. E eu vou sublinhar somente isso, a questão da detenção do saber de um lado, que era como que uma ficção, né, que era aceita, e, por outro lado, a ficção, uma ficção e agora é uma realidade enfrentada. Eu vejo um pouco dessa maneira. A gente enfrenta a realidade, finalmente, né, de que a gente não tem. E aquela coisa, só sei que nada sei, sabe aquela história? Demorou, né? Demorou. Só sei que nada sei, hein? Meu Deus, negócio lá do tempo da antiguidade clássica, né? Mas ela continuava, né? Essa máxima, ela continuava ao longo dos séculos, né? Só que a gente às vezes desprezava, colocava para escanteio. Eu acho engraçado que, em teoria, isso já estava vindo, né? Até essa mudança da palavra do professeur para o enseignant, a teoria estava muito bonita, né? Mas a prática realmente estava longe dessa realidade. Ainda a gente tem dificuldade. A academia é muito reativa, reage muito. Ela tem uma estrutura meio medieval ainda, ela tem uma dificuldade em aceitar, né?
é uma coisa muito... É quase como uma igreja, né? Assim, tem uma coisa de igreja... Porque a academia foi um pouco criada pela Igreja Católica, né? A universidade. Então tem esse link, né? De templo, do saber, sei lá, entendeu? Sim. E aí fica essa coisa de... É difícil você desconstruir também. Mas há um movimento. O movimento está acontecendo e pode dar medo na gente, pode, né? E assim, o trabalho de antecipação é sublinhado pela própria Glickman, né? E eu sublinho isso. A concepção é importante. Eu não estou dizendo que por exemplo, o professor pode ser conceptor, quer dizer, ele pode conceber o curso, então ele tem que fazer um trabalho prévio, ele pode ser tutor, ou seja, ele não necessariamente concebe, mas ele pode ser os dois. E a gente agora está numa situação que a gente é um pouco isso, conceptor, tutor, avaliador e quiçá técnico, né? Porque às vezes a gente tem que dar um jeito, né? Vai falar, ih, não deu, ih, vamos lá, vamos pegar o celular, ih, vamos não sei o quê, e vamos tentar o e-mail, e vamos, né? Isso é uma outra coisa, um outro ponto que eu também acho muito interessante, né? Como é que a gente está acumulando vários papéis. Eu acho que isso daí foi um dos motivos de eu ter criado, né? De ter pensado esse evento, porque dá um pouco essa angústia de tanto que a gente tem que se virar, né, com vários papéis. E aí, eu estou dizendo isso. Então, é o tutor o central, mas o conceptor é aquele que concebe, que antecipa, e o avaliador, aquele que está sempre avaliando, desde o início. Avaliador. E também tem aquele mediador, a pessoa que está lá para mediar, para ajudar, para moderar, né? Que é uma competência atualmente, né? É uma competência importante. A Laura está falando aqui, multitarefas, é verdade. A Cristina falando, estamos 24 horas online. Exatamente. Aí fica naquela... Né? Aí o que acontece? Como estabelecer limite? Grande questão. Como é que você vai estabelecer limite? Que limite você vai dar? Porque tem que pensar nisso. Sim. Isso aí acaba acontecendo. Não, tem essas propostas assim, você vai falar em limitado, já reparou? Ligam para você falar, sem limite, ligação. Aí eu fico assim, eu não quero. Tô brincando. Eu não quero sem limite, eu quero com limite. A Laura está dizendo limite do infarto. Eu quero limite porque senão eu não aguento. Tô brincando. Ninguém aguenta, né? A gente precisa de pausa, de contemplação, né? Também. Não é só a pilhação. Tem que ter contemplação. Cadê a contemplação, né? Aí tem esse novo... Até porque é muito criativo também, né? Como é que a gente vai criar se a gente não tem esse tempo, né? De parar e realmente... De lazer, de calma, de calmaria, de preparação, de respiração. Vamos respirar. Você faz meditação, você tem que respirar. Inspirar, ouvir, né? A gente está com uma dificuldade de ouvir também, né? A gente tende a ficar falando... Aquela coisa, conversa, Facebook, manda lá, manda, nem ouve direito, né? E vai mandando. Aí tem que ouvir, abrir o ouvido, né? Abrir a orelha e, né? Tentar, tá, oi, e aí trocar, né? Troca. Isso é muito rico. É muito rico. A gente pode aprender muito, né? Com esses espaçamentos, esse policiamento, esse ritmo. É um ritmo de abrir e fechar, né? E limitar e abrir. Né? Eu acho que o grande desafio é limitar. É curioso dizer isso, né? É o grande desafio. Então, assim, eu acho que ficou claro, né? A diferença e a mediatização é um problema central no caso da função de distância. Que dispositivo midiático multimodal você vai fazer? Simples, complexo, que tipo? Dependendo do público também. Que conteúdo você vai fazer sincrônico? Que objetivos são esses? É falar? Se é falar, é mais fala. Se é ler, tem que mudar. Se é mais gramática, então é gramática. E tem que pensar nisso. Qual é o objetivo desse curso? É falar? Ou é falar? Ou é aprender teoria? Ou aprender gramática? Ou escrever? Ou ler? Né? Ou entender? Então, tem que entender, saber para priorizar e ver que distribuição você vai fazer entre assíncrono e síncrono. Então, assim, o tempo está passando, está quase no final. Exatamente. Tá tão bom. Eu já disse o que eu queria, assim, em relação a isso.
Eu só vou voltar no aprendiz para finalizar. Uhum. Espera aí, fazer um ESC aqui. E... Ixi. Ok. Eu vou pegar aqui o aprendiz e vou só abrir e falar uma coisa que eu achei importante, tá? Só para finalizar. Uhum, claro. Que é a questão, justamente que a Laura salientou, que eu acho super pertinente, é a motivação da formação à distância, né? Que é o que leva a pessoa a fazer uma formação desse tipo. Então, às vezes, a pessoa ela não tem condições de ir presencialmente fazer o curso, por alguma razão, e ela busca um emprego, né? E isso é uma questão importante no mundo atual, onde o mercado de trabalho está tão complicado, né? E o desejo de aperfeiçoamento. Também, às vezes, a pessoa não tem não tem tempo, trabalha muito, né? E busca isso. Tem algumas modalidades, alguns cursos, como, por exemplo, os economistas que trabalham em bancos, que não têm tempo nenhum, eles são obrigados a renovar certos certificados, né? Por exemplo, as pessoas que movimentam grandes quantias, elas têm que, de 3 em 3 anos, renovar o certificado, a certificação. Pois só existe, ao que parece, um curso à distância para fazer isso, um preparatório à distância. Isso eu li numa Veja há muito tempo. É um exemplo que eu dou, né? Não, eu mesma, agora, recentemente, eu fiz 2 cursos do Cavilão, que seria impossível na Dia França. É verdade. Tá vendo? Então, Pedro. isso é um dado e os cursos são bons. Uhum, São certificações válidas sim. que têm peso, que são importantes. A tecnologia é muito elevada, né? Eu acho E que é a uma gente seriedade grande. tem que Hã? pensar muito que a tecnologia pode nos ajudar. É a gente que trabalha com ela e faz ela ser ruim ou ser boa, né? A gente nunca pode Exatamente, perder exatamente. isso de vista. De Que é a vista. gente que manda no computador, é a gente que manda né, em qualquer Por máquina. exemplo, eu vou dizer uma coisa que também pode ser levar a debate. Vocês conhecem esse Harari, que é um cara, eu acho que é um israelense, que é professor de história, que publicou uns livros, Homo Sapiens, 21 lições, né? E ele diz no livro dele, Os 21 lições para o século XXI, que a inteligência artificial ela vai dominar as pessoas, né? Eu não acredito muito, não. Sabe por quê? Porque o cérebro humano ainda é uma incógnita e será sempre uma incógnita. Por uma Pois simples é. razão de que nós não somos deuses. Não, e Só isso. basta pensar que, por exemplo, nem a máquina fotográfica, né, consegue ter a precisão do olho humano. Isso até hoje é impossível. A gente nunca vai atingir, eu acho difícil atingir. Eu posso estar equivocado, mas eu acho muito difícil atingir. Porque a gente usa de instrumentos para chegar perto da realidade. São instrumentos. A gente não é Deus, nós não somos deuses. Verdade, Nós exatamente. não somos. A inteligência artificial é incrível, mas nós É, não somos Deus. A gente não compreende nem o cérebro direito ainda. nem se Então, usa tudo, nem a maior parte, né? exatamente. Agora, eu sou totalmente a favor do desenvolvimento da inteligência artificial. Continuo, lógico, né? Então, aqui tem uma questão de contrainte, né? Que é, que é a palavra-chave para o momento atual, né? A gente é obrigado, levado a se jogar no ensino remoto, né? Uhum. Então, a contrainte está aí, que é a pandemia, né? A pandemia, é Pedro, confinement, é tem isso. uma pergunta aqui que o Frederico já tinha feito até lá no início, né? Ele disse que está sem o microfone. Como se prepara um aluno para o Delphi à distância? Aí eu emendo com outra pergunta, por mais que o tempo esteja corrido. Você acha que dá para fazer tudo à distância? Tudo olha, eu vou dizer uma coisa. Depende. Eu vou usar a palavra-chave do Christian Puren,
que ele adora ça dépend, ça dépend. Eu adoro também. Nem sabia, mas eu também. Ele sempre fala isso, ça dépend, ça dépend. Então, assim, depende do que você tem à sua disposição, né? Depende Mas do se o empenho. Delphi, até para responder a pergunta dele, como... Depende do empenho do aluno, do aprendiz, depende do empenho do professor, depende dos recursos do professor, depende do tempo disponível, depende... São vários fatores. Eu não acho que seja impossível. Não, eu acho que é possível, sim. Tudo é possível. É possível. Depende da estruturação. Que organização você vai... Tem que entender de necessidade do aluno, em que nível ele está, que aluno é esse, quais são os objetivos dele exatamente, assim, analisando o contexto dele real, né, de aprendizagem. E aí, a partir daí, você traça um diagnóstico, faz um diagnóstico da situação e aí traça uma organização, cria um dispositivo, né? Propõe um dispositivo para a pessoa e aí depende também do empenho das duas partes, né? Como um treinador, né? Estou falando de alto nível, né? E o professor está lá para ajudar. Eu acho também, como eu estou passando pela experiência, o Google, né, o Google Drive está me servindo muito para organizar as aulas, passar o conteúdo para os alunos. Realmente acho que assim, como uma possível, né, pensar isso do Delphi ou de qualquer outra coisa dentro do francês, tem plataformas que ajudam a organizar, porque uma coisa que eu falei com a minha equipe, que eu achei mais difícil pessoalmente, olha que eu gosto muito de tecnologia há muito tempo, mas é essa organização. Eu acho que isso realmente faz muita diferença. E é muito mais trabalho, tem esse lado também, por mais que eu goste. E eu acho que o público atual, ele é diferente já, né? Ele já está mais acostumado. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu estou falando que houve uma progressão aí que continua, né? E agora, com isso, vai ficar, eu acho que mais forte, né? Não sei se vai durar, se não vai durar, como é que vai ser isso. Mas eu acho que a gente vai ter houve uma mudança aí, né? Os questionamentos estão aí, uma riqueza, né? Aí, né? É isso, mais ou menos. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu só queria colocar aqui e compartilhar com vocês esse diapo aqui, esse slide sobre as razões, né? Que pode ser o distanciamento geográfico, né? A gente não está vendo não, Pedro. Eu não sei se você está compartilhando, eu não compartilhei. Desculpe. É loucura, né? Acontece. Eu não partilhei. Que loucura. Eu vou partilhar agora. É só para mostrar Agora foi. Porque aqui são os preconceitos, eu estou falando só esse aqui, esse slide, que é o... Que é esse? Não, desculpe. Eu vou rapidinho. É isso. E são as razões, né? Ih, voltar. Isso aí. Pronto. Então, assim, existem essas razões, né, que são o distanciamento geográfico, a incapacidade física, e aqui entra isso, talvez, né? No contrainte, você pode pensar em contrainte, ou seja, force majeure. Force majeure. Que é isso que a gente está vivendo. Pandemia, né? E, obviamente, que aí coloca de novo a questão que a Laura colocou, do remoto, mas, assim, para mim, a gente tá no modo distância, né? Eu acho que a modalidade de distância pode contribuir para que o ensino remoto seja mais eficaz, tá? Não sei se ficou claro. Por isso Sim. Então é isso. Eu só vou mostrar agora a minha bibliografia, tá bom? Claro. Além da Claire de Lille, que é um nome no âmbito da leitura, que é um livro organizado por ela, com vários artigos, eu acho que
só vou fechar aqui. E vou abrir o outro de novo. Esse aqui. E vou share. Aqui. E vou ir no último, que é a biografia. Uhum. Ok. E pronto. Aqui. Então, essas são as referências. São curtas, são poucas, né? Porque eu não queria bagunçar o coreto. Para pensar essa coisa da tecnologia, do ensino. Então, assim, a Glickman para pensar em geral, né? Que para mim, assim, é minha referência. Vocês podem achar outras coisas. Eu estou falando aqui principalmente em francês, né? Uhum. E tem o Nicolas Guichon, que fez um livro muito interessante, que é a aplicação do ensino médio, tá? Uhum. E até presencial. É muito interessante esse livro, daquela coleção. Eu vou até mostrar a capa aqui. Uhum. Tá focando? Sim, tá sim. O pessoal do YouTube gosta disso, né? Não sei se tá focando. Instagram. Eu acompanho youtuber, sabia? Eu acho muito divertido. Então eu acho que a gente aprende também com os youtubers. É verdade. Você tá focando, não sei se está focando. A comunicação é muito legal. Então, eu tenho esse livro dessa coleção rosa de Dietier, que é muito interessante, que ele trabalha escola, entendeu? E a integração do TIS nas escolas. Né? Não sei se é exatamente ensino à distância. E tem o livro desse grande autor, que eu acho que é uma referência no ensino do francês de língua adicional, que é o Mangenot. E o François Mangenot, ele publicou esse livro recentemente, nessa coleção da Hachette, tá? Que é mais recente, 2017, eu acho, né? Que é um livro que ele fala de mock e tudo. Uhum. Então é um livro que é legal, né? Que atualiza um pouco o que ele desenvolveu nesse livro aqui, que para mim, uma referência para mim, né? Eu sempre usava nas disciplinas. Ele está um pouco defasado, mas ele é muito legal para organizar a aula, entendeu? Com o uso de tecnologia, para pensar as modalidades, pensar as ferramentas, os suportes, o dispositivo, a organização, a articulação do dispositivo, né? Preparar. Né? Eu acho que essa preparação prévia é muito importante, sabe? Assim, discutir. Se você trabalha em duo, marque encontros para discutir o curso, a disciplina. Se você tem colega, marque encontros com os colegas. Isso vai ajudar. Vocês vão trocar ideias, vai ser muito bom. Vocês vão aperfeiçoar o dispositivo e vai dar mais conforto. Entendeu? Vai dar muito mais conforto para a gente, sabe? Eu acho que é uma ótima debater, mesmo no Zoom, com o Meet, com esses instrumentos que estão à nossa disposição. Tem muitas coisas gratuitas, né? Sim, Muito e legal. muita gente que gosta também, a gente consegue trocar bem. Eu tenho assim um grupo de colegas que gostam e a gente consegue, né, compartilhar, é um trabalho que precisa mesmo compartilhar os sites, compartilhar o que já foi feito também. Que a Alessandra está falando da TV 5 Monde, é verdade. Tem muita coisa pronta. A TV 5 Monde né? É um mundo. Também pode ser legal para a gente usar o Point de Fleur, né? Tem aquele site fonético. IFPROF, é claro, a Laura está lembrando o novo, né, que é mais recente, do IFPROF. Exatamente, o IFPROF. O Bonjour de France, tem... Né? Tem um monte, e tem coisas no YouTube que a gente tem que selecionar, né? Aí tem que selecionar bem. Vai vendo, ouve, assiste, vê se é pertinente, se vale a pena, se é algo que dá para fazer, né? Mas é isso, tá? Eu agradeço muito a oportunidade. Eu não sei se tem alguém com alguma pergunta. Eu não sei, tem alguém com alguma última pergunta? E já ultrapassou o tempo, né, um pouquinho. Eu mesmo, por exemplo, daqui a pouco tenho que dar aula. Então é isso, a gente vai finalizando. Muito obrigada, Pedro, pela troca, né? Foi muito legal, as pessoas aqui também estão agradecendo.
Obrigada pela participação de todos. E agora eu vou passar a palavra para a Helena, que ela quer falar, né, da nossa maior novidade do momento. Sim. Pode falar, Helena. Então, estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, então, gostaria de agradecer, né, mais uma vez ao Pedro e à Ágata e a todo mundo que está aqui participando, né? Acho que é sempre muito rico, né, a gente trocar, né? E comentário, né, que não dá tempo mesmo de abordar todas as questões, né? A gente fala aqui de muita coisa, mas realmente, por exemplo, a questão da avaliação é algo bastante complexo, né? Essa questão dá para fazer um só sobre isso. Só sobre isso, né? Essa questão do papel. Só sobre isso, porque você vai falar de dispositivo, de modalidade dispositivo. Está na lista. As coisas que estão aí, as ferramentas que existem, né? Sim, sem contar também as diferentes realidades, né? Porque, assim, por exemplo, quando a gente pensa em escola, né, muda completamente, né? Então, assim, são muitos públicos, são muitas realidades, né? Em cima disso, a gente pretende fazer esse evento, né, mensalmente. No entanto, agora em setembro, a partir da semana que vem, a gente vai fazer um encontro por semana. Num outro evento, na verdade, não vai ser esse aqui, Fleur Débat. O nome que a gente deu é Rencontre des Professeurs. E a ideia é trazer assim, um pouco das diferentes realidades também. Então, a primeira mesa redonda vai ser já na semana que vem, quarta-feira, com professores que atuam em escolas públicas e privadas. Então, a gente vai mudar um pouco, vai pensar um pouco sobre outras realidades que envolvem outras questões, né? Então, gostaria de convidá-los, talvez alguns já tenham se inscrito, né? Mas todas as informações estão no site da FERJ, nas redes sociais, quem quiser participar, é só se inscrever, tá bom? E uma questão que ficou em aberto, acho que foi com relação ao certificado, né, Agatha? Não sei se a gente respondeu. Eu botei no chat, mas pode falar, é melhor. Tá, que a gente pode sim enviar certificado para quem se inscreveu, né? Quem fez a inscrição lá no site desse evento, a gente pode mandar o certificado mais adiante, tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fechar. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Acho que está todo mundo agradecendo, né? Então, a gente espera, na próxima edição, a gente vai dar uma pausa agora em setembro, mas em outubro a gente volta, né? Com mais EAD en débat. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Merci. Ciao. Bonne soirée. Oui, bonne soirée.